Eu falo que a gente tem muita paciência para lidar, por exemplo, com a parte motora da criança. Então, por exemplo, assim, eu não vou querer que um bebezinho de 2 meses ande, porque é óbvio que um bebê de 2 meses não anda, gente. Ele não tem nem musculatura desenvolvida, a gente tem... Então, a gente entende todas as fases de desenvolvimento. Quando o bebê começa a andar, se ele dá 2 passos e cai, a gente não chama a atenção dele, a gente não... Ai, de novo, caiu? Não, a gente não fala isso, né? Porque a gente tem toda a paciência, porque entende que é um processo. Mas na parte socioemocional, nas habilidades socioemocionais, a gente quer que a criança empreste, sem reclamar, que a criança não brigue, controle os impulsos, não bata no amiguinho, não brigue na escolinha, se comporta, entende? Então, a gente precisa entender de criança, entender de infância, de cérebro. Porque o cérebro, ele só tá completamente maduro com 25 anos de idade. E às vezes a gente quer que uma criança de 5 anos, de 10, de 15, gente, é um adolescente, com o cérebro ainda imaturo. Você pensa que um adolescente de 15 anos, você acha que ele já sabe tudo? Que ele já tem que saber tudo da vida dele. Só que falta mais 10 anos ainda pro cérebro dele estar totalmente maduro. Então é muito tempo, sabe? É muito tempo. A gente precisa ter um pouco mais de paciência. Diferenciar, que eu sempre digo, Betânia, mau comportamento de comportamento esperado para a idade. Criança de 3 anos faz birra. Por quê? Porque o cérebro é imaturo, porque ela tem um querer muito grande, uma imaturidade também muito grande, que não consegue lidar com uma frustração. E eu entender isso não quer dizer que eu vou dar o que a criança quer, que eu vou dar o sorvete, que eu vou dar o brinquedo, que eu vou dar tudo que ela quiser porque ela tá chorando. É entender que ela só tá chorando porque ela tá frustrada, porque ela não teve. E aí eu vou acolher o choro dela. Acolhe nesse momento. Na disciplina positiva, a gente fala que a gente acolhe o sentimento enquanto educa o comportamento. Ela tem o direito de sentir. Às vezes a gente não quer que a criança sinta. Eu explico pra ela, eu falo, filha, você tá sentindo um negócio apertado aqui? Ruim? Tô. Você tá sentindo isso? Tô. Isso é porque você gerou uma expectativa que você ia conseguir isso? É. Então isso daí chama frustração. Arrasou. Aí agora, eu já falei isso algumas vezes pra ela. Agora eu falo assim, sabe como chama isso? Mãe, não quero ouvir frustração. Mas ela já sabe. Ela já sabe que arrasou, é isso. Sinta a frustração, é o seu momento, você tem o direito de sentir isso. E uma das coisas que é uma ferramenta da disciplina positiva é a validação do sentimento. É validar. Porque quando eu tô validando o que você tá sentindo, não necessariamente eu vou dar o que você quer. Então, vou dar um exemplo. A criança quer chupar um sorvete na hora do almoço. Você vai, ao invés de você virar e falar assim, não, você não vai chupar sorvete agora. E pronto. E a criança vai ter aquela frustração imensa. 2 dicas que eu posso dar nesse sentido. Primeiro, assim, você pode falar não desse jeito e lidar com as consequências da frustração dela, que pode ser birras muito intensas, a depender do temperamento dela, ou alguma coisa de, e pronto, né? Imediata ou isso tem uma consequência futura? É recomendado fazer isso ou não? Não, na verdade, assim, onde eu queria chegar. O não, ele precisa ser dado. Mas dependendo do temperamento da criança, a gente consegue dizer um não de uma maneira que não vai ter aquela explosão emocional tão intensa. Principalmente para as crianças menores. Eu fiz muito isso com o Vicente, funcionava muito bem. Como? Por exemplo, eu quero um sorvete na hora do almoço. Ao invés de falar, claro que não, tá na hora do almoço, agora é hora de comida. E a criança vira aquele choro. Aí não vai nem comer a comida, porque daí entrou em explosão emocional, né? Aí eu falava assim, você quer sorvete? Do quê? Aí o cérebro buga, né? De morango. O quê? De morango? Eu falei, nossa, de morango é muito bom, mas o meu preferido é de chocolate. O seu é de morango? Entendi. E que hora que a gente chupa sorvete? Aí ele falava, sábado. E que dia que é hoje? Aí ele, não sei. Eu falava, vem aqui, vamos ver. Entendeu? Aí você tira a criança daquela frustração imediata que vai levar a uma explosão emocional. Isso é uma dica para pais que têm crianças de temperamento muito forte e que entram em muitas explosões emocionais ao longo do dia. Porque, na verdade, o adulto não está tendo manejo. E essa criança está tendo frustração em cima de frustração, com temperamento forte, e ela não está suportando. Não é que a gente não pode frustrar os nossos filhos. A vida é feita de frustrações. Sim. E nós vamos frustrar e a vida vai frustrar, né? Sim. Mas se eu tenho algumas ferramentas, eu consigo ter melhores resultados. Porque senão eu vivo um pé de guerra na minha casa. Pra enfiar a criança no banho, pra tirar a criança do banho, pra fazer comer, entendeu? Isso é uma coisa. O validar os sentimentos por exemplo, assim... A criança começou a chorar lá, porque você falou que ela não ia chupar o sorvete. Aí você vai falar, meu amor, você tá muito triste, né? Você tá bravo, né? E a criança vai... porque você queria tomar um sorvete e a mamãe não deixou, né? Ele você tá entendendo o que eu tô sentindo, né? O nome desse sentimento é frustração, que você queria uma coisa que você não conseguiu. E a mamãe não vai te dar o sorvete, a gente vai almoçar, e o sorvete é sábado.
mas eu tô aqui com você. Eu te amo. Você quer meu colo? Você quer um abraço? Tem crianças que aceitam o abraço Ufa! e o colo. E tem crianças de temperamento forte que não aceitam o abraço. Que sai daqui, sou chata, eu te odeio. Ai, tem muitos casos que eu atendo. Porque o que mais chega a um educador parental são os casos que as crianças têm temperamento mais forte. Porque a criança mais tranquila, ela vai bem de temperamentos mais pacíficos. Ela vai bem numa bronca, ela vai bem. A criança de temperamento forte, ela não funciona bem no embate. Porque ela não desiste. Aí ficam duas, é um cabo de guerra, né? Porque a criança de temperamento forte, se você tem um temperamento forte na sua casa, você tá já sabendo o que eu tô falando. Não vai funcionar tão bem como as crianças de temperamento mais tranquilo. Por isso que a gente precisa se munir de ferramentas. Por isso que eu amo a disciplina positiva. Porque me trouxe ferramentas para eu conseguir lidar com aqueles desafios do dia a dia, que senão eu ia estar todo dia o Vicente dava trabalho para tomar banho. E é aquela E briga, depois ele né? dava trabalho para sair do banho. Você entende? Aquelas crianças que Sei, é. desafiadoras desde pequenininho? Com 2, com 3. Então, assim, se eu não fosse buscar ferramentas, eu ia ter que bater. Você tenta uma vez, tenta outra, tenta 3, não deu, bateu, né? Porque você vai, eu tentei, não é assim? Sim. Mas quando você se mune de recursos e você tira a opção do bater, né? Bater não é uma opção. Aí você tem que buscar, você tem que aumentar o seu repertório, senão você vai acabar. Sim, e até pro pai e pra mãe mesmo, para eles não baterem e chegarem a buscar uma disciplina positiva, eles também precisam entender as emoções. Com certeza. Que, né, assim, nomear, separar, saber que isso existe dentro deles. Até as porque, crenças também. se eu não consigo... A educação da criança, ela passa primeiro pela autoeducação. Porque se eu não consigo descrever meus sentimentos e entender o que eu tô sentindo, muitas vezes eu vou descontar meus sentimentos na criança. É, a maioria Então, faz se eu isso. tive um mau dia no trabalho, aí eu não tenho paciência pra birra. Mas se eu Sim. tive um bom dia, eu tenho. Uhum, Então, não tem a ver com a birra, tem a ver comigo, uhum. né? E eu falo isso muito nas minhas palestras, porque a gente não pode culpabilizar a criança, porque a criança é só uma criança que precisa se sentir amada, pertencente e importante. E que faz o que ela consegue fazer com a maturidade que ela tem, com o entendimento que ela tem, de acordo com o que ela está vivendo. Porque o comportamento, Betânia, ele é um sintoma. Né? Uma criança que que teve, por exemplo, uma mudança brusca de comportamento. Ela se comportava de um jeito e ela está se comportando de outra. Alguma coisa está acontecendo. Pode estar no ponto cego da família, a gente não está enxergando, pode. Várias vezes aconteceu de atendimentos, eu faço atendimentos, né, de famílias, de demorar algumas semanas para a gente conseguir identificar. Mas quando identifica o que está acontecendo, porque a disciplina positiva traz um conceito muito legal que é o iceberg do mau comportamento. Sabe o iceberg? Uhum. Tem um pouquinho de gelo em cima e um monte de gelo embaixo. E normalmente o gelo de cima a gente fala que é o comportamento. Ai, tá batendo, tá brigando, tá respondendo, não tá colaborando, tá mordendo, tá respondendo, que é o comportamento. Mas o embaixo lá, que é o mais importante, que é a maior quantidade de gelo, é o sentimento por trás do comportamento. É por que que essa criança tá fazendo isso. E a gente, se a gente não descobre, a gente fica só na causa, a gente tá olhando só o sintoma. Se a gente fica só no comportamento, a gente tá olhando só o sintoma, a gente não tá olhando a causa. Se eu não olho a causa, eu não descubro. Eu sempre dou um exemplo na minha palestra assim: se eu quebrar meu pé e for no médico, e ele falar, eu vou te dar um remédio pra dor maravilhoso. Eu vou falar, mas você não vai engessar meu pé, fazer uma cirurgia no meu pé? Quebrou o osso. Ele vai falar, não, vou dar um remédio pra dor. Porque ele tá olhando no sintoma. Ele não tá olhando a causa. Vai resolver? Não, Vai adiantar? não. O que ele precisa fazer? Olhar a causa. Porque, então, vamos fazer uma cirurgia, vamos pôr um gesso nesse pé. É a mesma coisa com o comportamento da criança. Se eu não descubro a causa desse comportamento, não vai melhorar. E o que pode ser a causa? A criança tá insegura porque o irmãozinho vai nascer. E aí ela começa a ter maus comportamentos, a dar problema na escola, a dar problema em casa, a querer usar fralda de novo, a fazer xixi na roupa. Por quê? Porque ela tá com medo. Ela tá insegura, ela tá com medo de se sentir pouco amada, tá com medo que o neném vá nascer e a mãe dela não goste mais dela. Ela tá percebendo uma mudança e ela tem uma imaturidade muito grande e o corpinho dela não tá sabendo lidar. Se eu não descubro isso, eu fico assim, mas de novo, xixi na roupa, que saco! Você já tá grande, você já sabe. E a criança fica se sentindo pior. Uma das coisas da disciplina positiva que eu amo é que eles falam é que as crianças agem melhor quando se sentem melhor. A criança não consegue agir bem. Né? Tem uma frase maravilhosa da disciplina positiva que fala: de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la sentir-se pior. A gente não faz isso na educação tradicional? A gente castiga, humilha, compara, bate. Faz a criança se sentir mal, com o objetivo que ela haja bem.